O canal Me Pergunte traz hoje 15 perguntas bíblicas nível difícil. Pergunta 1. Como morreu Jezabel? A. Lançada pela janela e atropelada. B. Atacada por cães. C. Comida por crocodilos. D. Apedrejada por um profeta. Resposta letra A. Lançada pela janela e atropelada. Referência bíblica segundo o livro de Reis 9 versículo 33. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Pergunta 2. Que característica a Bíblia menciona do rei moabita Eglon? A. Formoso. B. Muito gordo. C. Gago. D. Muito falante. Resposta letra B. Muito gordo. Referência bíblica Juízes 3 versículo 17. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. Pergunta 3. Como Azael matou Ben-Hadad? A. Apunhalou-o pelas costas. B. Jogou-o pela janela. C. Afogou-o na banheira. D. Sufocou-o com um cobertor encharcado. Resposta letra D. Sufocou-o com um cobertor encharcado. Referência bíblica segundo o livro de Reis 8 versículos 7 e 15. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu, e Azael reinou em seu lugar. Pergunta 4. Que rei roubou os escudos de ouro feitos por Salomão? A. Sisaque. B. Araque. C. Iraque. D. Asaf. Resposta letra A. Sisaque. Referência bíblica primeiro livro de Reis 14 versículo 26. E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Pergunta 5. Quais eram os nomes das noras de Noemi? A. Bila e Zilpa. B. Penina e Ana. C. Ruth e Orfa. D. Raquel e Esther. Resposta letra C. Ruth e Orfa. Referência bíblica Ruth 1 versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Pergunta 6. Que estação do ano Paulo tinha intenção de passar em Nicópolis? A. Primavera. B. Verão. C. Outono. D. Inverno. Resposta letra D. Inverno. Referência bíblica Tito 3 versículo 12. Quando te enviar Ártemas, ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Pergunta 7. O que aconteceu ao homem que contou a Davi que Saul estava morto? A. Teve todas as suas dívidas perdoadas. B. Davi mandou matá-lo. C. Foi homenageado. D. Foi condenado à prisão. Resposta letra B. Davi mandou matá-lo.
Referência bíblica segundo o livro de Samuel 1 do 13 ao 16. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse-lhe: sou filho de um estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços, e disse: chega, e lança-te sobre ele. E ele o feriu, e morreu. Pois Davi lhe dissera: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Pergunta 8. Com que Elias feriu as águas do Jordão e elas se dividiram? A. Seu manto. B. Seu cajado. C. Sua espada. D. Seu sapato. Resposta letra A. Seu manto. Referência bíblica segundo o livro de Reis 2 versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Pergunta 9. Que rei ficou com a mão paralisada ao intentar fazer mal a um homem de Deus? A. Jefté. B. Roboão. C. Jeroboão. D. Melquisedeque. Resposta letra C. Jeroboão. Referência bíblica primeiro livro de Reis 13 versículo 4. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. Pergunta 10. Que animais ficaram parados junto ao cadáver de homem de Deus que foi atacado por uma fera? A. Leão e urso. B. Cão e camelo. C. Jumento e leão. D. Ovelha e galo. Resposta letra C. Jumento e leão. Referência bíblica primeiro livro de Reis 13 versículo 24. Este, pois, se foi, e um leão encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Pergunta 11. Por quantos dias se demorou o rei Assuero mostrando as riquezas e a grandeza de sua corte aos seus convidados? A. 180. B. 100. C. 80. D. 20. Resposta letra A. 180. Referência bíblica estão versículos 3 e 4. No terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, em 180 dias. Pergunta 12. Qual foi o gesto de Joabe a Amasa antes de assassiná-lo traiçoeiramente? A. Segurou-o pela barba para dar-lhe um beijo. B. Abraçou-o amistosamente. C. Agarrou-se à sua coxa. D. Curvou-se para honrá-lo. Resposta letra A. Segurou-o pela barba para dar-lhe um beijo. Referência bíblica segundo o livro de Samuel 20 versículo 9. E disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa, para o beijar. Pergunta 13. Nos dias de Samuel como os profetas eram chamados? A. Diáconos. B. Anciãos. C. Videntes. D. Anátemas.
Resposta letra C. Videntes. Referência bíblica: primeiro livro de Samuel 9, versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Pergunta 14. O que aconteceria a Adão e Eva se eles continuassem a comer da árvore da vida? A. Conheceriam mais a fundo o bem e o mal. B. Viveriam para sempre. C. Seria anulado o primeiro pecado. D. Ficariam cegos. Resposta letra B. Viveriam para sempre. Referência bíblica: Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Pergunta 15. Onde os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos? A. Jerusalém. B. Samaria. C. Roma. D. Antioquia. Resposta letra D. Antioquia. Referência bíblica: Atos 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Espero que você tenha se saído bem. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até a próxima e que Deus te proteja!